Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bom dia a todos. Rapidamente, mais um testemunho. Há mais de 20 anos atrás, estava eu como de costume, mais uma vez na casa dos meus pais. Eles moravam no Rio de Janeiro. Fui lá visitá-los e assisti um jogo um clássico, né? Que teria no domingo. Só que no sábado eu fui surpreendido, né, com dores muito fortes no meu abdômen. E aquele incômodo, levanta, deita, senta, eu não tinha posição que amenizasse aquela dor. Meu pai acordou na madrugada: uai, Ayran, o que está acontecendo? Eu tô vendo que você está meio quieto. Eu falei: pai, eu tô com as dores muito fortes aqui no abdômen, já tomei alguns remédios e infelizmente não tiveram efeito, não fizeram efeito. Ele: então vamos ao hospital. Tem uma clínica aqui perto. Então fomos nessa clínica particular, perto da casa onde eles moravam, e conseguimos pagar ali aquela consulta, porém, fui diagnosticado com uma crise no apêndice. Teria que fazer cirurgia e a cirurgia era muito cara por ser um hospital particular. Então assinamos um termo de responsabilidade para que aquele médico pudesse me liberar, né? E no sábado de madrugada, automaticamente buscamos a passagem a passagem mais breve possível, a mais rápida possível. Entrei no avião, cheguei em Brasília, né? E aqui em Brasília fiz uma peregrinação entre o Agarram, Hospital de Base, enfim, fui internado no Hospital Universitário de Brasília, HUB. E nesse trajeto, irmãos, entre essa peregrinação, vai para um médico, muda para outro, um médico manda para um canto, manda para o outro, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e dentre elas, duas contaram um testemunho que haviam perdido parentes com a mesma enfermidade que a minha. Uma foi um tio, a outra foi um irmão, se eu não me engano, haviam morrido por conta da apendicite, a mesma enfermidade que eu estava tendo. E aquilo no dia a dia, no corre-corre, aquilo tranquilamente, e fui internado. Quando cheguei, a enfermeira já me preparando já para subir ali para o quarto, para a sala de cirurgia, ela me perguntou: você está de jejum, né? E eu falei: olha, eu tô rodando há muito tempo aí atrás de hospital, buscando esse atendimento, e eu comi, eu fiz um lanche. Eu fiz um lanche um pouco, não comi muito, mas eu comi. Aí ela automaticamente já acionou o médico, informou, né, passou essa informação. Aí o médico falou: ó, infelizmente ele não pode fazer agora, vamos fazer esse período de jejum e amanhã pela manhã a gente faz essa cirurgia. Então me internaram e eu fiquei num quarto só, irmão, num quarto só. E eu não vou negar para vocês, eu não tenho vergonha disso. Quando as luzes se apagaram, né, eu naquele quarto só, o temor bateu no meu coração, o medo bateu no meu coração, e eu comecei a recordar a respeito do testemunho daquelas pessoas que diziam, né, que haviam dito que haviam perdido os seus parentes pela mesma enfermidade. E o medo chegou, e eu cheguei a pensar que eu iria morrer também. E eu, apavorado, com medo, naquele quarto escuro, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu busquei a Deus, eu abri a porta do meu coração, eu entreguei a minha vida para Jesus sozinho. Fiz uma oração simples, uma mensagem simples, mas de coração, com sinceridade. Entreguei minha vida para Jesus, pedi perdão pelos meus pecados, pedi a Deus, se aquele fosse o último dia meu aqui nesta terra, se eu fosse morrer através daquela enfermidade que eu estava enfrentando, que Ele me recebesse nos seus braços, né? E ali eu chorei na presença de Deus, eu pedi perdão por muita coisa que eu havia feito, lembrei, trouxe à memória muita coisa errada, e entreguei minha vida para Jesus. E na manhã seguinte, chegou o médico e aqueles residentes. E a apendicite, eles diagnosticam, um dos exames que eles fazem, eles apertam bem forte a barriga e soltam rapidamente.
E aquele movimento do retornar da barriga para a posição normal, aquilo dói bastante. E chegou aquele médico, os residentes e aquela coisa toda, e ele dando aquela aula, e eu ali era o cobaia, né? Ali eu era, e eu tava ali naquela maca, naquela cama, e ele apertou a primeira vez, o abdômen soltou e nada. Apertou a segunda vez, dói, 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 e começou a apertar, dói, dói. Eu falei, não, não, não dói, não dói. O que doía muito na noite anterior, aquela manhã não doía nada. Então aquele médico chamou a enfermeira e falou: leve ele para fazer uma ecografia, ver como é que está a situação dele, o quadro dele, e retorna aqui para nós fazermos a cirurgia. E fiz a ecografia, retornei para o quarto e daqui a pouco, não deu meia hora, o médico retornou para falar comigo. Falou: Airan, a questão é o seguinte, um inacreditável aconteceu. O seu caso é dentre 1 em 1 milhão. Nós conseguimos perceber na ecografia que o seu organismo reagiu à enfermidade e construiu uma placa em cima do apêndice e protegeu todo o seu organismo e você não vai precisar mais fazer essa cirurgia. Daqui a pouco eu vou trazer a sua alta. Pode ligar para alguém vir te buscar porque você foi curado. Essa foi a mensagem. Uma noite eu estava apavorado, com medo da morte. E na manhã seguinte eu estava sorrindo, feliz da vida, porque Deus havia me curado. Eu quero trazer esse testemunho para você que você veja a importância de abrirmos o nosso coração. A importância de buscarmos a Deus com todo o coração, a importância de nos arrependermos dos nossos pecados, a importância de entregar a nossa vida para Jesus. Ele só quer isso, irmão. Ele só quer que nós tomemos essa atitude. Ele só quer que a gente abra, escuta a sua voz. A palavra diz que aquele que escutar e aquele que abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. É muito importante ouvirmos a palavra, mas é muito mais importante nós abrirmos a porta. É muito mais importante nós procurarmos viver os ensinamentos, escutar e deixar Deus entrar nos nossos corações e nossas vidas. Que Deus abençoe essa sexta-feira, que você possa ter essa sensibilidade do Espírito. E eu não tenho dúvida que Deus vai mudar a tua história. Deus abençoe a todos. Bom dia.